Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil Angola. Essa é a última temporada do programa em que estamos estudando os ensinos de Jesus. E daqui a pouquinho você vai conhecer uma nova temática que vai ser sobre o santuário. E nós vamos ter 13 temas a respeito do santuário. Aguarda aí que no mês de agosto nós temos novidades para vocês com essa nova temática. E para a última temporada dos Ensinos de Jesus, nós viemos aqui para Angola. Convidamos 10 amigos e viemos para a província de Huila, aqui em Lubango. E aqui estamos num resort, estudando juntos a Palavra de Deus. E eu quero convidar você que está me assistindo agora a se unir a esse grupo de amigos no estudo da Bíblia. Como que você pode fazer isso? Você pode tendo o mesmo guia, com os mesmos temas que nós aqui estamos estudando. Você que está aí no Brasil, você pode pedir o seu guia por telefone, 0 operadora 12 21 27 3121. Vai aparecer aqui na tela para você, anota o nosso telefone e lembre de ligar em horário comercial. Se você quiser, você também pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você preenche um rápido formulário online, colocando os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa esse guia sem nenhum custo. Inclusive a despesa do correio, a Novo Tempo paga para você. Agora você que está aqui em Angola, em qualquer uma das 18 províncias, você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. Se você tem o WhatsApp no seu celular, você pode então cadastrar o nosso número. Você cadastra o número mais 55 61 983 260 192. Cadastra esse número, pode salvar como Bíblia Fácil e depois de cadastrar o telefone, você manda uma mensagem para nós. A mensagem tem que ser estudo bíblico. Digite apenas isso, tá bom? Não digite mais nada, só estudo bíblico. Você envia esta mensagem e você vai começar a receber pelo WhatsApp as perguntas do Ensinos de Jesus. E você vai fazendo aos poucos, conforme o tempo que você puder, esse curso a respeito daquilo que Jesus ensinou. Se você tem aí acesso à internet, você pode também acessar novotempo.com/Angola. Porque nessa página você vai encontrar outras formas de fazer esse estudo, inclusive online. Você vai ter outras formas de fazer esse estudo e, junto com a gente, aprender mais da Palavra de Deus. Chegamos ao nosso 7º tema da temporada e hoje vamos aprender sobre o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Esse é o tema. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele nos ajude a compreendermos a Tua vontade com relação à nossa vida financeira. É a bênção que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ao falarmos sobre o dinheiro, esse é um assunto bem interessante e você pode se perguntar, pastor, a Bíblia fala a respeito de dinheiro? A Bíblia fala a respeito de administrar as nossas finanças? Claro que sim. A Bíblia toca em todos os temas que envolvem o ser humano. Mas como essa imagem bem ilustra, muitos estão morrendo pela boca, sendo fisgados pelo dinheiro. Muitos estão gastando a energia vital que têm, percorrendo atrás do dinheiro. E nós vamos entender hoje que há um plano de Deus com relação a isso. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos de que o dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus. Já pensou? Jesus falou de tantos assuntos, mas o dinheiro foi o segundo tema que ele mais gastou tempo. E qual foi o tema que Jesus mais ocupou o seu tempo ensinando? O reino de Deus. Então, Jesus gastou a maior parte do seu tempo ensinando sobre o reino de Deus. E nos seus ensinos, o segundo tema que mais aparece tem a ver com o dinheiro. Isso porque Jesus sabe de que o dinheiro para muitos é um problema e a administração dele para outros, a falta dele para outros, ou seja, nós temos que buscar então o que a palavra de Deus ensina a respeito disso. Nós vamos buscar alguns textos então. O primeiro deles, Cristo aprovou a devolução do dízimo? Ele aprovou isso?
olha o que diz Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele está censurando os líderes judeus porque eles eram estritos dizimistas e eles dizimavam até das especiarias, do endro, da hortelã e do cominho. O que significava isso? Trazendo para os nossos dias, se um judeu tivesse no seu quintal um pé de alface e esse pé de alface desse 10 folhas, ele arrancava uma para levar como dízimo. Ou seja, estrito dizimista. Mas ao mesmo tempo em que ele dava bem o seu dízimo, ele não praticava os princípios elementares da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Cristo diz assim, vocês deveriam praticar estas sem omitir aquelas. Com isso ele está dizendo que eles estão certos na prática do dízimo, mas não é suficiente. Tem que vir também a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Em outras palavras, Jesus, claro que apoiou a devolução dos dízimos, porque foi ele mesmo quem instituiu o sistema de dizimar na Bíblia e na história. Quando falamos em dinheiro na Bíblia, o que eu quero deixar bem claro na mente de vocês é que existem duas coisas no plano financeiro de Deus. Quais são as duas coisas? Dízimo e oferta. Então, quando tratamos de plano financeiro, são duas coisas, dízimo e oferta. Vamos ver como funcionam as duas coisas. Qual é o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de alguém devolvendo dízimo? Isso já aparece em Gênesis 14. Lá no verso 20, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu-lhe Abraão, o quê? Quem é que está devolvendo o dízimo aqui? Abraão. Aonde nós estamos na Bíblia? Ainda no Gênesis. E já apareceu aqui o dízimo. Deixa eu perguntar a vocês, Abraão foi pai de quem? Como é que chamava o filho de Abraão? Isaac. Isaac foi pai de quem? Jacó. Jacó foi pai de quem? Dos 12 filhos e uma filha. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E aí temos as 12 tribos de Israel. Quer dizer, antes que qualquer tribo de Israel existisse, porque o pai Jacó não havia nascido, nem o pai de Jacó, nem o avô de Jacó, o dízimo já era devolvido. Então não associa dízimo com o povo de Israel e que começou lá com o povo de Israel. Não. O dízimo já existia muito antes de o povo de Israel se organizar em 12 tribos. Então lá em Abraão, nós já temos um exemplo de alguém devolvendo o dízimo. Nós estamos ainda no Gênesis e Deus já estabeleceu o seu plano financeiro, como que Ele quer provar a fidelidade dos seus filhos e manter a sua obra. Porque Deus junta as duas coisas nessa atitude. Ele prova a fidelidade dos seus filhos e Ele levanta recursos para manter a sua obra, através dos dízimos e através das ofertas. O que é dízimo? A palavra já diz, é a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. Dízimo é a 10ª parte. Vamos dar um exemplo simples aqui. Alguém trabalhou aqui em Angola o mês inteiro e ele recebeu quantos kwanzas? 1.000 kwanzas? 100 mil kwanzas. Ele recebeu 100 mil kwanzas. Quanto que ele deve dar de dízimo? 10 mil. Agora, ele vai lá e devolve 7.000 kwanzas. Isso é dízimo? Não. Ele vai lá e devolve 15 mil kwanzas. Isso é dízimo? Não.
Não. Certo? Dízimo é a 10ª parte. Então, não é mais, não é menos. Não é 9%, não é 7%, não é 13%, não é 15%. Dízimo é 10%. E a palavra nos orienta, e vamos ver mais textos, que de todo o meu rendimento eu devolvo ao Senhor 10%. Filomena? Pastora, rendimentos. Quais são os rendimentos dos quais temos que tirar a 10ª parte? Porque eu vejo a minha mãe, tudo que ela arrecada, ela tira a 10ª parte. Então, eu queria saber quais são os rendimentos que obedecem essa regra da 10ª parte. Bom, como a palavra já diz, são as minhas entradas. Quais são as fontes de dinheiro que eu recebo? Todas as minhas entradas, todas as fontes que eu recebo, isso tem que ser dizimado. Vamos, não, estou falando de dízimo. Recebo uma oferta, alguém me oferece algum dinheiro, dali também tem que tirar o dízimo? Alguém deu para você, você pode dizimar. É oferta. Alguém ofertou a mim. Não. Alguém me deu um dinheiro. Deu um dinheiro. Isso veio para mim como um rendimento. Eu dizimo. Eu ganhei. Eu dizimo. Certo? Eu sou empregado. Eu tenho o meu salário. Eu recebo o meu rendimento. Eu dizimo. Eu tenho um imóvel que está alugado. Eu recebo o rendimento. Eu dizimo. Agora, existem algumas despesas que devem ser abatidas. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma casa de comércio na cidade. E eu montei ali uma padaria. Sim, chama-se padaria? Tem outro nome também? Padaria. E esta padaria me rendeu esse mês 100.000 kwanzas. Só que eu pago, esse imóvel não é meu. Ele é um imóvel alugado. E eu pago lá 10.000 kwanzas de aluguel. Então, quanto é que eu tive de renda esse mês nesse imóvel? 90. Eu vou dizimar o 90. Porque para que eu alcançasse os 100.000 kwanzas, eu tive que pagar um aluguel de 90. Então, de fato, eu não tive um rendimento de 100. Eu tive um rendimento de 90. Porque os 10 foram investimento para se alcançar aquilo. Então, eu tiro o dízimo dos meus rendimentos. Sim, Filomena? Pastor, sobre este exemplo, toda a produção deu 100.000 kwanzas. Eu tiro o aluguel da casa 10.000. Sobram-me 90. Dos 90, eu tenho que pagar, por exemplo, 2 funcionários que vai dar 30.000 kwanzas. O lucro, eu tiro da dedução que sai tudo isto, os 30.000 kwanzas, e fica o meu lucro? Exatamente. Okay. Então, eu vou descontar o aluguel do imóvel, eu vou descontar o salário dos meus empregados, eu vou descontar o trigo que eu comprei para fazer o pão. Quanto é que me deu de lucro esse negócio? 50.000 kwanzas. É isso que eu vou dizimar. E quem é que tem que... Onde vou deduzir... Eu vou, por favor, o microfone, doutor Antônio. Sim, me ajuda. Pois não. É dos 50. Sim, é porque eu não tenho que dar o dízimo para esses 2 empregados, eles têm que dar o dízimo. E eu comprei o trigo, certo? Então eu dou dos meus rendimentos. Eu não tive 100.000 kwanzas de lucro. Eu tive que pagar o imóvel, tive que pagar 2 empregados e comprar o trigo. Eu tive 50.000 de lucro. Eu vou dizimar os 50.000. Desse lucro, onde irei subtrair os 10%. Exatamente. Então para dizimar. É o meu rendimento. Obrigado. Certo? Está bem percebido? Está bem claro para todos? Então, eu dizimo em cima dos meus rendimentos. Agora, eu sou empregado, tenho um salário. Só que vem descontado no meu salário um plano de saúde. Certo? Eu dizimo em cima desse plano de saúde. Por quê? Porque é um benefício que eu tenho. Eu estou pagando o plano de saúde para quando precisar ir ao hospital não ter que pagar. Então, como é um serviço pelo qual eu estou pagando, isto conta como salário. E eu incluo esse valor na minha devolução do dízimo. Está claro? Um outro detalhe. Não sei como seria bem claro para vocês, mas a palavra certa é devolver. Você não paga dízimo, você devolve dízimo. Por quê? Porque não é teu. Então, não é teu, você é alheio, você está devolvendo.
Então, eu devolvo o dízimo, porque não é meu. Então, se não é meu, eu tenho que devolver. 10% eu devolvo. Mário. Pastor, a segurança social, por isso, todos os descontos que são deduzidos do meu salário, que acabam por me beneficiar, eu terei que pagar o dízimo? Em algum momento, ou você faz isso todo mês, ou você faz quando vier a aposentadoria. Você se reformar. Okay. Porque se você não fizer mensalmente, vai ter que fazer lá. Então, talvez o ideal seja você já fazer todo mês. Mas se você não fez, quando você se reformar, aí lá você faz. Está claro? Então, dízimo, a 10ª parte de nossas rendas. Deus não pede mais nem menos. É a devolução daquilo que lhe pertence. Na realidade, tudo pertence ao Senhor. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Tudo pertence a Deus. Agora, como tudo pertence a Ele, Ele pede que você devolva 10% para que Ele mantenha a sua obra em favor da salvação do homem e Ele confia a você 90% para você administrar. E aí você é um mordomo. Você administra 90%, que também é de Deus. Mas esses 90% Ele deixa com você, para você administrar. E Ele vai te dar sabedoria para você administrar os 90% da forma correta. Agora, os 10% você não administra, porque não é teu. Você devolve para Deus. Por isso o dízimo é bíblico e a gente está aqui fundamentando as doutrinas bíblicas para ficar bem claro para a gente. O povo de Israel vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Então eles dizimavam do cereal, dizimavam do gado. Era assim que eles dizimavam. Eles levavam o cereal para o santuário, levavam os animais para o santuário e ali davam seus dízimos no santuário. Filomena? Pastor, Filomena Raposo não frequenta nenhuma igreja, mas tem noção da importância e do valor do dízimo. Ela pega dos seus rendimentos, tira a 10ª parte e leva à igreja. Que efeitos? Corretíssimo. Você escolhe a igreja e você entrega o seu dízimo. Você pode escolher onde você quer entregar. Agora, quer um conselho? O que a igreja está a fazer com esse dízimo? Está sendo transparente? Eu sei onde vai ser aplicado? Busca transparência. Eu vou aí. Se você tem opções para escolher e sabe de uma igreja que é transparente na administração e de outra que não é, leve onde você veja transparência na administração. Sabendo que, uma vez que você entregou o seu dízimo, você cumpriu a sua parte com Deus. E se alguém administrá-lo da forma errada, é esse alguém que vai dar contas a Deus. Antônio? Pastor, se eu dizimar, se eu entregar o meu dízimo a uma pessoa carente, eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu frequento uma igreja. E eu tiver consciência do dízimo. E esse dízimo dar a um carente. Está certo ou errado? Está certo ou errado? Quem é que administra os 90% de tudo que você tem? É Deus? Não. Os 90%. Sou eu. Você. Sim, sou eu. Quem é que administra os 10%, que é o dízimo? Então você não pode colocar onde você quer. Tem que levar à igreja. A igreja. Porque Malaquias 3, 8 a 10, e vamos ler esse texto daqui a pouco, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus não deixou ao ser humano a responsabilidade de administrar o dízimo. É por isso que a obra pode até ser boa, mas não com o dízimo. Não como o dízimo. Não com o dízimo, porque o dízimo não é teu, não é meu. Eu não posso administrar o meu dízimo, porque se eu estou administrando, ele não é dízimo, ele é meu. Eu estou administrando. Então, na Bíblia não há um precedente. Eu não estou a dizimar, estou a ofertar. Tudo bem, você pode pegar uma oferta e dar, mas não é o dízimo. Certo?
A oferta você pode dar para quem você quiser lá. Não é nem a oferta, porque a oferta você também entrega no templo. Mas você pode pegar um valor que é teu e dar para quem você quiser. Atender uma família carente, atender quem tem necessidade. Isso é claro, é obra de caridade, todos nós temos que fazer. Mas dízimo pertence ao Senhor e é Ele quem administra. Nós não nos compete administrar no dízimo que pertence ao Senhor. No tempo do povo de Israel, acontecia necessidades. E sabe o que fez o povo de Israel? Eles começaram a acumular um segundo dízimo para atender as necessidades dos carentes. Eles reuniram um valor com o propósito de atender os necessitados além do dízimo. Então você vai encontrar na Bíblia um exemplo de Israel recolhendo um segundo dízimo. Ou seja, 10% do que eles recebiam, eles devolviam de dízimo e eles começaram a separar 10% para atender às necessidades que havia na comunidade. Mas o dízimo é Deus quem administra. Pastor, outra curiosidade. O nosso país é paupérrimo. E o próprio povo também. Uhum. E é obrigatório a um pobre dar o dízimo? O dízimo não é medido por classe social. O dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento. Você pode ter um filho de um grande empresário, que o pai é milionário. Ele também é rico, porque ele está às custas do pai, na responsabilidade do pai. Mas se ele não trabalha, se ele não tem rendimento, ele não tem dízimo para dar. Você pode ter uma pessoa desempregada, que não tem salário. Ele não tem dízimo para dar. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Quem não devolve dízimo, tendo conhecimento, é claro, vamos abrir aqui uma aspas, né, ou parênteses, né? Quem não tem conhecimento vai ser julgado por isso, né? A gente já leu aqui Atos 17:30, que nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. Mas quem conhece e não é dizimista, está em pecado e é ponto de salvação. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos continuar aqui com o Mário, temos outra pergunta dentro desse tema, o que Jesus e a Bíblia ensinou a respeito do dinheiro. A gente volta em instantes.